Salve, salve Brasil! Boa tarde, boa noite, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Papel Mágico, aqui direto dos nossos estúdios, direto de Brasília, com notícias babadeiras para vocês. Sabem que o Papel Mágico do final de semana, que entra geralmente no sábado ou no domingo, o objetivo é esse, trazer um resumo do que aconteceu no nosso mundo da política, das celebridades, do cinema, enfim, o que aconteceu no planeta em que vivemos. Nossa, eu odeio essa expressão, no planeta em que vivemos, parece coisa de redação de alunos de ensino médio. Aqui do meu lado, como vocês podem ver, não tem ninguém, né? Porque o Ronaldo não está participando hoje. Ronaldo está em um retiro espiritual. Ele falou que ia participar de um retiro espiritual, mais conhecido como festinha, gente, churrasco. Ele disse que é um evento. Mas cá pra mim tem bofe nessa história aí, sabe? Não sei não, alguma coisa ali ligada ao Grindr. Mas depois a gente vai acabar descobrindo. Quando os fofoqueiros de plantão descobrirem onde ele está, eles acabam contando pra gente. Antes de nós começarmos com as nossas notícias, eu gostaria de pedir para que você, que está aí do outro lado, bonitinho, participe aqui do nosso Papel Mágico. Comente as notícias que nós vamos trazer para vocês, façam perguntas, interajam, gente. Como eu disse no vídeo passado, o meu público está muito vocês estão muito passados, estão muito paradinhos, tá? E se você é meu aluno ainda vai se ver comigo, se não comentar. E antes de continuar, gostaria de pedir para que você dê aquele joinha, que ajuda, né, para compartilhar nas suas redes sociais, que você se inscreva também no nosso canal, porque isso é muito importante pra gente. Combinado? Então é isso. Vamos direto para as notícias, porque hoje eu tô sozinho, então eu vou salivar bastante, eu vou gastar muito a minha voz. Vocês vão enjoar de me ouvir, mas a vida é assim mesmo, né, gente? A gente paga a pessoa para trabalhar e ela acaba indo se encontrar com os bofes da vida. E o clima pesou nos bastidores do REC 9, que não é mais REC 9, tem outro nome agora. Mas são os estúdios da Rede Record lá no Rio de Janeiro. Quem assistiu ao final do Dancing Brasil na segunda passada percebeu que deve acontecer o finalzinho lá, aí entra o Pochá para fazer o programa dele ao vivo e entrevistar os vencedores e a Rainha Xuxa, apresentadora. Até aí ok. Quem ganhou? Maitê Piragibe e Paulo Vitor, né, que era o instrutor dela. As redes sociais vieram abaixo porque ninguém entendeu nada, né? Inclusive, por quê? Porque a Maitê ela não tinha um menor carisma e tava todo mundo torcendo pra Jade Barbosa. Mas quem ganhou foi a Maitê. Eu acho que ela ganhou mais em função do Paulo, que era o cara que dançava com ela, do que propriamente dito dela. E eles foram entrevistados lá pelo Pochá. O Pochá de vez em quando até dava uma ignorada neles, né, gente? Porque quando ele viu que a Maitê não rendia, aí ele apelava pra Xuxa e ficava perguntando somente pra Xuxa. Então, mas o clima pesou quando a Xuxa, na entrevista, revelou que Maitê e Paulo tiveram um TTT, uma coisinha ali. Maitê não gostou nem um pouquinho de ter a sua intimidade exposta. Embora todo mundo já soubesse, né, gente? Porque isso aí rodou por tudo quanto é site de fofoca, por tudo quanto é rede social. Então todo mundo sabia que durante o programa, durante o Dancing Brasil, ela e o bailarino dela tiveram um afé. Inclusive parece que ela deu até um ataque lá de ciúmes quando teve, num dos determinados momentos, tiveram que trocar de parceiro e o Paulo foi dançar com a Jade. Mas a coisa não parou por aí não, gente. Depois que terminou o programa, ela com seus 500 mil reais no bolso, ainda foi para as redes sociais detonar a Rainha dos Baixinhos. Falou que a Xuxa tinha sido fofoqueira, que não tinha necessidade e que ela não ia permitir nem Xuxa nem ninguém contando mentiras sobre a vida dela. Ou seja, falou que Xuxa é mentirosa, sim. Os fãs da Xuxa, claro, vieram em defesa da rainha e a gente ficou se perguntando o tempo inteiro. Afinal de contas, quem é Maitê Piragibe na fila do pão, gente? Ela conseguiu seus momentinhos de fama, e pra mim ela é a nova Emily, né? Ela venceu o reality show, mas não venceu, não ganhou o coração do público. Todo mundo continuou torcendo continuou amando a Jade Barbosa, que estava infinitamente melhor do que ela. E eu estava torcendo pro Leonardo Mijorin, que é o meu crush, né? Então... E a novela do Du Camargo e Maísa não acaba. Mais um capítulo dessa história que vai se enrolando, se enrolando, se enrolando. Semana passada nós comentamos, né, da brincadeira indelicada do Silvio Santos quando colocou a Maísa numa situação de saia justa, tentando
forçaram a questão de namoro dela e do Dudu Camargo. A pessoa fala, mas eu não queria um namoro de verdade. Gente, não interessa. Fez a brincadeira, a pessoa não gostou? Para com a brincadeira. Mas ele foi adiante. E essa história rendeu a semana inteira. O Silvio Santos, que não é besta nem nada, vendo a repercussão, o que ele pensou? Vou trazer os dois aqui novamente no meu programa e vou dar mais audiência, né? Eu vou conseguir aproveitar a audiência em torno desse reboliço todo. Então ele convidou a Maísa para participar lá do jogo dos pontinhos, que é aquele que fica a Lívia Andrade, aquele povo todo. E lá aí quando o jogo começa, quem entra? Dudu Camargo. Ele convidou o Dudu para participar também. Muito bem, estavam lá participando, as brincadeiras continuam, mas parece que Maisinha não segurou a onda e ficou abalada com o excesso de brincadeiras. Acabou deixando o palco e foi para os camarins, teve um ataque de nervos, chorou e coisa e tal. Dudu Camargo deu entrevista para o jornalista Léo Dias, explicando toda a história e falando, inclusive, que a mãe da Maísa entraria com uma petição, sei lá, com um mandato de segurança, alguma coisa judicial para que o quadro não fosse ao ar. Aí foi a primeira história. Depois o próprio SBT desmentiu o Dudu Camargo e disse que não teve nada disso, que a mãe da Maísa não entrou com processo nenhum e que a decisão de não colocar o programa no ar neste final de semana foi do próprio Silvio Santos. Aliás, o programa não, o quadro, né? Ele resolveu cortar esse quadro do ar. Então, segundo a assessoria do SBT, a decisão foi do Silvio Santos e não por um provável processo da mãe de Maísa. Fato é que o pai de Maísa deu um chega pra lá no Dudu e proibiu o menino de tocar no nome da filha nas redes sociais. O que a gente acha sobre isso? Bem, gente, olha, tem muita gente atacando a Maísa, muita gente defendendo, enfim, mas eu particularmente estou do lado da garota. Eu acho o seguinte, as pessoas que atacam a Maísa, as pessoas que estão falando um monte de merda sobre ela, são pessoas que não aguentariam isso de brincadeira do patrão, sabe? O patrão ou seu superior chegar fazendo piadinha com a sua cara. Essas pessoas com certeza não suportariam esse tipo de brincadeira e já meteria logo um processo. Então por que ela, uma menina de 15 anos, tem que suportar esse tipo de gracinha? Patrão, quando coloca o empregado em situação vexatória, humilhante, sistematicamente, isso tem nome, gente. Isso se chama assédio moral. Então, nós estamos do lado da vítima. E a vítima, no caso, é a Maisinha. Esperamos que tudo se resolva, né? E que ela possa seguir a sua carreira também. Não estamos torcendo contra o Dudu, não. Embora ele esteja fazendo um caminho muito complicado. Aquela participação dele no Pânico, sei não, viu? Aquilo ali, para quem apresenta um telejornal, não ficou legal, não. Se eu fosse a assessoria de imprensa dele, eu pensaria 2 vezes antes de aceitar determinadas coisas. Ah, falando em Dudu, rola um boato também, isso eu vi na coluna do Flávio Rico, de que alguém ligado a ele, aí não sabe se ele também, teria se oferecido à Rede TV para que criassem um programa comandado por ele, ou seja, que desse um programa no artístico, não no jornalismo, para o Dudu. Será que o Silvio Santos está sabendo dessa história? Que há uma trairagem ali por trás? Veremos. Vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa história. E a bruxa está solta, meu amor. Mais precisamente, o bruxo. Harry Potter, o bruxinho mais famoso do mundo, completou essa semana 20 anos. A gente sabe o que é isso? São 20 anos desde a publicação do primeiro livro, Harry Potter. Um livro que, aliás, mudou a cara da literatura no mundo inteiro. Você pode ou não gostar da J.K. Rowling, você pode ou não gostar de Harry Potter, mas uma coisa é inquestionável. Graças ao bruxinho, milhões de crianças no mundo inteiro descobriram o prazer da leitura, o prazer da literatura. Então, mesmo que a Rowling não tivesse nenhum mérito em relação à história, e ela tem, porque a história é maravilhosa, ela teria o mérito de ter feito com que crianças lessem livros, dessa grossura. Eu confesso que eu demorei um pouquinho para ler Harry Potter, porque quando ele saiu eu tinha meio assim um preconceitozinho, sabe? Tava terminando a faculdade de letras, então eu tava naquela fase de que eu achava que só deveríamos ler clássicos da literatura, aquela coisa meio chata de quem tá acabando a faculdade. Aí depois, quando eu li o primeiro livro, eu fui enfeitiçado, literalmente, pelo Harry Potter, e não parei mais. Fiquei um fã, fiquei fascinado pela história. Aliás, estou relendo Harry Potter, que eu estou comprando aquele livro ilustrado, saíram 2 volumes já. E eu estou lendo novamente a história. Pela 3ª vez, estou lendo
toda a saga. Acho que eu vou até fazer um comentário aqui nos vídeos das quartas-feiras, que são os vídeos de literatura ou cultura de um modo geral. Parabéns a J.K. Rowling. Esperamos que ela tenha muitas e muitas ideias para mais livros e que continue nos brindando com a sua criatividade. E eu também torço para que um dia chegue lá e venda pelo menos a metade do que ela vendeu. Aí pronto, já estou com a vida ganha, vou parar de trabalhar, de ralar na escola e vou viver só de fama, sucesso e literatura. E os brasileiros estão invadindo os filmes da Marvel. Depois do Henry Zaga, que tinha sido convocado para fazer o Tocha Humana no filme dos Novos Mutantes, agora é a vez da fofíssima da Alice Braga. A Alice foi convidada para entrar no elenco, substituindo a atriz Rosário Dawson, que ninguém entende porquê, por motivos misteriosos, deixou a produção. Aí a Alice foi convocada, foi escalada para substituí-la. A Alice vai fazer a personagem Cecília Reyes, que é uma mutante que já fez parte, inclusive, da equipe dos X-Men. Então, é uma personagem muito, muito, muito importante na trama. Então, e ela se torna a segunda brasileira no elenco. Como eu falei, nós já tínhamos o Henry Zaga e agora a Alice Braga. Até aí tudo bem, até aí tudo bom. Eu fiquei feliz, né, comemorando, porque afinal de contas são artistas brasileiros numa super produção hollywoodiana, e isso é sempre muito bom. Quanto mais brasileiros trabalhando o mundo afora, melhor ainda, melhor pra gente, porque ficamos mais conhecidos. Agora, uma coisa me incomodou um pouco, gente, é a escalação desses atores para esses personagens. Porque vamos lá, se vocês acompanham História em Quadrinhos, vocês devem saber. Tanto Tocha Humana, não gente, não é Tocha Humana, eu tô louco, é Mancha Solar. Tocha Humana é um Quarteto Fantástico, a louca. Tanto o Mancha Solar quanto a doutora Cecília Reyes são personagens negros. Então eu achei muito esquisito, porque o Henry Zaga, ele é branco, né? Ele é completamente branco, ele não tem nada a ver com outro personagem. A Alice, ela é latina, mas ela não é negra. Então também não sei se combinou muito bem. Será que é uma tentativa do estúdio de embranquecer os personagens? Fala aí pra gente, o que vocês acharam dessa escalação? Vocês não acham que deveriam ter chamado atores negros para fazer esses personagens? Será que é um preconceito? Será que eu estou delirando? Deixem sua opinião aí pra gente, por favor, comentem também, tá bom? Mas a gente torce pros dois, torce pelo sucesso dos dois. E como a gente diz no teatro, que eu teria que dizer pra eles, merda para os dois. Aliás, falando em Alice Braga, já está disponível na Netflix a primeira temporada de A Rainha do Sul, que é uma série que ela faz, que eu considero assim meio que o Narcos versão feminina. Corre pra Netflix e assista pra você ver. É foda. Apesar de alguns errinhos assim de produção, uns cortes e uns planos e planos mal feitos, mas a série é muito boa, eu recomendo bastante. A Rainha do Sul. E vamos esperar para ver como que eles vão sair, os dois, né? A Alice e o Henry, no filme dos Novos Mutantes. E quando a gente pensa que a nossa política já deu tudo que tinha que dar, já fez tudo que tinha que fazer, a gente acaba se surpreendendo com algumas decisões, no mínimo, misteriosas. Essa semana, por exemplo, o STF concedeu a liberdade, uma prisão domiciliar para o Rocha Loures. Para quem não se lembra, Rocha Loures é ex-deputado do PMDB e ex-assessor especial do Michel Temer. É o cara que foi filmado com aquela mala que tinha 500 mil reais que seriam utilizados para pagar a primeira parcela de uma propina ao Eduardo Cunha. Apesar de todas essas provas, apesar de gravações de áudio, apesar de gravações de vídeo, o STF entendeu que Rocha Loures pode sim cumprir a prisão em casa. E a pergunta que fica é o seguinte: e se fosse você, meu amigo que está aí do outro lado, se fosse eu, se fôssemos nós, pobres mortais, que tivéssemos roubado, sei lá, uma galinha, tivéssemos roubado um ovo porque a gente estava passando fome, o que iria acontecer com a gente? Muito provavelmente nós passaríamos um bom tempo na cadeia e ficaríamos ali mofando, ó. Porque a gente sabe que no Brasil a justiça é feita para punir pobres, negros da periferia. Se você tem dinheiro, você não vai pagar por nenhum dos crimes que você cometeu. Prova disso é o que aconteceu também com o senador Aécio Neves.
Não bastasse o Rocha Loures, o ministro Marco Aurélio negou o pedido de prisão do Aécio Neves e ainda devolveu o mandato do senador. Olha que fofo. Ele praticamente canonizou o Aécio, né? Quando eu estava lendo, eu fiquei pensando, meu Deus, agora o próximo passo é Aécio se tornar um santo e montarem um altar para ele, né? E o mais interessante é você ver no despacho do Marco Aurélio o número absurdo de elogios que ele faz ao senador. Vou ler aqui um trechinho para vocês. Segundo ele, Aécio tem fortes elos com o Brasil e uma carreira política elogiável, além de ter sido presidente do grande partido político que é o PSDB. Sabe o que isso me lembra? Me lembra os áudios do Jucá. Será que vocês já esqueceram? Vou colocar aqui na tela uma imagenzinha de um trecho do áudio do Jucá, antes do impeachment da presidenta Dilma, quando ele disse o seguinte, que eles deveriam se juntar para tirar a Dilma, colocar o Temer num grande acordo que envolvesse o quê? A Justiça, o STF, o Congresso, os militares, que envolvesse todo mundo. Só assim eles conseguiriam escapar da prisão. Pois é, a profecia se cumprindo. Agora estão aí, ó, todos se livrando, nadando em mar tranquilo e calmo. Enquanto a população, foda-se. Mas o mais interessante é que a gente não vê ninguém indignado, ninguém gritando. Por quê? Porque as pessoas, eu acho que enfiaram as panelas nos seus respectivos orifícios e deixaram a panela lá, porque você não vê esse som de panela, você não vê briga, você não vê gente na rua, você não vê ninguém indignado. Então não me venha falar que aquelas manifestações que antecederam o impeachment da Dilma eram contra a corrupção. Não eram. Era contra o PT e contra a Dilma. Porque aqui no Brasil as pessoas acreditam que somente um partido está errado. Os outros podem fazer o que quiser. Quando a gente vai acordar, hein? Quanto vale um like? Na tentativa de ficarem famosos, de aumentar o número de seguidores, de inscritos no seu canal do YouTube, aumentar o número de views, um casal de youtubers, Mona Lisa Pérez e Pedro Dias, resolveram fazer uma brincadeira bem idiota. A menina atirou no namorado, porque eles, né, é um casal não só de youtubers, mas um casal na vida real também. Ela atirou no parceiro com uma pistola. E ele, para se defender do tiro, usou um livro, acreditando que o livro fosse parar a bala. Aí eu te pergunto, parou? Parou coisa em cima nenhuma. O tiro ultrapassou o tal do livro e atingiu o rapaz, que acabou morrendo. Tudo isso foi transmitido ao vivo pelo live aqui do YouTube, aquele recurso aqui do YouTube que você faz lives. E de certa forma atingiu o objetivo deles, né? Porque eles acabaram ficando mais conhecidos e famosos no mundo inteiro. Mas graças e custas às custas de quê? Aí o que a gente se pergunta é o seguinte: vale tudo pela fama, gente? Vale tudo pelo sucesso? Porque olha só, muita gente vem me falar: ah, o seu canal nunca vai crescer, ah, o seu canal nunca vai fazer sucesso, porque você não faz coisas engraçadas, você não faz coisas bizarras. Ah, gente, não é santa paciência, né? Será que eu vou ter que ficar o quê? Comendo na moeba, tomando banho de Nutella, ou vou ter que dar um tiro na própria fuça para fazer sucesso? Sinto muito. Então nós vamos continuar com os nossos, sei lá, 40, 50 views por vídeo. Nós estamos com 1.100 inscritos, mas a gente sabe que somente 10% dos inscritos é que assistem aos vídeos. Então, nós vamos continuar lá com a nossa média de 100, cento e poucas visualizações. Não vamos nos prestar a isso. Não vamos pagar de idiota, não vamos pagar de imbecil. Já tem gente demais fazendo isso, né? Vamos falar de coisa séria também. Um toque de humor, mas falando de coisa séria. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham gostado, é ótimo. Tenham gostado. Esse foi o vídeo deste final de semana. Na quarta-feira eu volto pra falar. Eu acho que eu vou fazer uma resenha de livro nessa quarta. E no próximo domingo, no próximo domingo sou eu sozinho também, porque o Ronaldo vai viajar, tá? O Ronaldo vai pro Rio de Janeiro. E é meu aniversário no próximo domingo. E eu estaria aqui sozinho comemorando. Porque vocês viram que tipo de amigo abandona a gente até no aniversário. Mas é assim mesmo, a gente tem que aprender. Ok? É isso. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Se gostou, dê aquele joinha, se inscreva no nosso canal, volte mais vezes, compartilhe, conte pros seus amigos, conte pros seus inimigos, enfim. Mas volte mais vezes. É isso. Fui, tchau, até a próxima.